Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Celine aqui mais uma vez. Hoje nós estamos cheios de correções para serem feitas, né? Aqui a gente diz revisão dos conteúdos, porque na verdade é uma correção das nossas páginas, tanto de história como de geografia. E também faremos a correção da nossa revisão mensal de história e geografia, tá bom? Bora lá? Olha só, correção das páginas, aqui são as páginas, tá bom? E aqui de história e aqui de geografia, porque aqui está no slide só, mas eu vou diferenciar uma da outra, tá? E a correção da revisão mensal. Bora lá, história. Memória escolar. A tia não vai se aprofundar muito, porque nós já lemos esse texto, nós já trabalhamos. Então, vamos aqui para a atividade. Lá na página 132. Diz o seguinte: quais as diferenças e as semelhanças entre as duas fotografias? Olha só, aqui ele diz aqui, ó, aula de leitura para meninos. E ali, aula de trabalhos manuais para quem? Para as meninas. Então, quando ele pergunta quais as diferenças e as semelhanças, é o que tem de igual, o que eles têm de iguais e o que eles têm de diferente. Na verdade, aqui ele tem até mais diferenças do que igualdade. Então, bora lá para a resposta. Olha só. As diferenças, olha só, a sala ela é dividida. Vocês viram lá, né? Como eu falei, naquela época, eles aprendiam formas diferentes. E outra, eles não aprendiam as disciplinas que nós aprendemos hoje. Os meninos era mais para a questão do militar. E as meninas, os trabalhos manuais, porque elas eram preparadas para casar. Então, aqui seria uma diferença, tá? E semelhanças, a estrutura da sala, o uniforme. Isso é que é de igual, né? Semelhante. Você pode ter achado outros? Ok, a sua percepção, tá, gente? Aqui eu só trouxe algumas, mas vocês podem ter colocado na sua perspectiva, na sua observação. Você pode ter colocado mais coisas. Pode não nem ter colocado o que eu coloquei aqui, mas tudo bem. É a sua percepção, tá bom? Leia o texto e responda as questões. O birolho. O birolho teve 10 porque colou. Recebi a ordem de levantar-me. Minhas orelhas na seta estavam vermelhas, para combinar com a cor da cara. Meu coração disparava e em minha mente estava a carranca. O que é carranca? Ó, a cara feia. A carranca do professor Espinhel. Estava o castigo de ficar de pé, de braços abertos e as reguadas a cada vez que o cansaço me obrigasse a baixá-los. Os olhos de Dona Zulmira lentamente saíram da direção do Adilson e cravaram-se em mim. Quero ver a cola. Bom, na hora eu decidi que tinha de falar a verdade e pronto. Eu fiz essa cola sim, Dona Zulmira. Levei a semana inteira fazendo, mas juro que fiz toda a prova sem tocar nela. Muito bem, então vamos ver quais são os principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. Javari, Jaruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Respondi na hora. Com mais duas perguntas, Dona Zulmira pareceu satisfeita e decidiu. Muito bem, você não fez uma cola. Estudou fazendo? Resumo, porque ele disse que de tanto escrever, né, ó, acabou foi aprendendo. Sua nota continua valendo, olha só. De acordo com o texto, quais seriam as consequências caso o aluno birolho fosse pego colando na prova? O que poderia acontecer com ele? Ele teria de ficar de pé com os braços abertos e se baixasse os braços, levaria reguadas. É exatamente isso, eram os castigos físicos que tínhamos antigamente. Hoje não se pode mais, né? Mas antigamente, se acontecesse uma situação dessa, ou até mesmo você não levantasse a mão para falar, ou se você atrapalhasse a aula, tudo era motivo para ter um castigo. Aí aqui tem os materiais escolares, eu falei para vocês sobre aqui, ó, sobre a lousa individual, a ardósia, que era onde as pessoas, as crianças, começavam a escrever aqui, para só depois irem para um caderno. Quando elas praticavam bastante, aí é que eles ganhavam um caderno para poder escrever, tá? Juntamente com a caneta tinteira. Olha só, tinteiro, desculpa.
E o boletim e a caderneta, também falamos sobre isso. Vimos que os professores, as professoras, enfim, os professores, né? Que naquela época, professora, mulher era mais complicado. Mas os professores, eles anotavam tudo numa caderneta, que eu trouxe exemplo também para vocês verem. Que lá tinha as notas, lá tinha todas as observações em relação àquele aluno, tinha as presenças, tinha as faltas, não era assim? E aí dava mais trabalho, né? Porque para escrever à mão, hoje em dia, com essa tecnologia, tá tudo mais rápido. Aí aqui ele vai dizer sobre isso que eu acabei de falar, tá bom? Pergunte a um adulto de sua família se há algum objeto guardado como lembrança no tempo da escola. A gente, às vezes o pai pode até não ter guardado, mas eu acredito que hoje em dia, os pais de vocês devem ter guardado recordações de vocês do primeiro dia de aula. Talvez não deles, né? Mas de vocês. Mas pergunte, né? Quem sabe? Aqui ele diz, peça que ele conte porque esse objeto é especial e, se possível, grave a entrevista e traga esse objeto para a sala de aula. Mostre aos colegas e conte a eles a sua história. Por fim, escreva um pequeno texto no caderno sobre esse objeto. Gente, olha só. Aqui, quem se sentir à vontade de fazer, quem tiver, né? O pai ou a mãe ou a avó, enfim, que guardou algum tipo desse de objeto, e se você se sentir à vontade de gravar um vídeo mostrando, pode mandar para a tia, tá? O WhatsApp da tia, tá bom? Vocês têm o WhatsApp da tia, eu já coloquei várias vezes, a tia não vai falar aqui no ar novamente, porque aqui vai todo mundo pode assistir esse vídeo, tá? Então, enfim, não vou dar meu número aqui nesse momento, mas vocês já têm, tá bom? A tia já deu várias vezes o número dela. Então, se você tem, se o pai ou a mãe ou alguém tiver esse objeto e você se sentir confortável em gravar e quiser mandar para a tia receberá com todo o prazer do mundo, tá bom? Prometo assistir e, se quiser também escrever o texto, prometo também ler, tá bom? E aí eu botei aqui uma resposta pessoal. E a tecnologia na escola? Vimos o avanço da nossa tecnologia. Vocês são bastante tecnológicos. Vocês nasceram na era da tecnologia, diferentemente da tia, que nasceu na época ainda que se mandava carta, que nem existia e-mail, não existia internet, enfim. Aí ele faz os questionamentos aqui, ó. Aqui é falando sobre tudo o que aconteceu, a modernidade, né, o avanço dessa tecnologia. Né? Tá dizendo aqui, ó, o tablet, fala do tablet, fala da lousa digital, que nós não temos no momento, mas que ela já existe, que é uma lousa que você compartilha com todos, né? E aí você faz a pesquisa, vai só clicando o dedo, e aí ela vai mostrando tudo que você quer saber. Você faz pesquisa, enfim, é bastante moderno. Nós temos o tablet, os nossos iPads, que são, aqui no caso, esse com o aparelho portátil, né? Serve para você também fazer pesquisa, mas essa aqui já é mais uma coisa mais individual, diferentemente da lousa digital, que ali é coletivamente. Circule de amarelo os objetos que faziam parte da escola de antigamente. E de azul, os que são usados hoje em dia em algumas escolas. Olha só, tem imagens aí de coisas que talvez vocês nunca nem tenham visto na vida. Mas estão vendo agora, né? Então, olha só, lousa individual de ardósia, nós vimos que isso aí é antigo. Não é isso? Onde as crianças aprendiam primeiro, praticava bastante a escrita, para só depois passarem para o caderno. Então, aqui a gente ia circular de amarelo. Olha como era o apontador antigo. O nome já está dizendo, ó, antigo, então também amarelo. Aí temos o quê? A caneta tinteiro e o vidro, né? Que tem a tinta. Também é antigo. E nós temos quem mais? A cartilha. Que ela também, gente, apesar da gente ainda poder ver, mas isso aí faz parte também do passado. E aí de azul da modernidade. Então, o que sobrou? Aquele apontador atual e o tablet. E aqui, atividade divertida. Tem aqui, ó, Maria, Roberto, Renata e Laura guardaram no baú vários objetos de quê? De recordação. E preciso da sua ajuda para encontrar um deles, né? Lê os balões e circule o objeto que cada um escolheu. A meninazinha diz aí, ó, minha mãe
me contou que eu ficava linda com eles. O que será? Diz que ficava linda com eles. A única coisa aqui que está, vamos dizer assim, no plural são o quê? Os sapatos. Então, ó, você ia contornar aí o sapato. Já o Roberto, ele diz aqui, ó, eu quero guardar para sempre as imagens do meu melhor amigo. Se é para guardar as imagens, então é quem? É um álbum, né não? Então tá aqui, ó, o álbum de fotografia. Quem é o melhor amigo dele? O cachorrinho. Nossa, como eu cresci. O que será que fez ele lembrar aí que cresceu? O que ele observou? Ó, a roupinha, que está bem pequena, né? E aí tem a meninazinha ali, que ela diz o quê? Meu avô gostava de contar histórias para eu dormir. Ela até aponta, né? O objeto, ó. O livrinho de historinhas, ok? Observe a foto, lá na página 240. Observe a foto e resolva as questões de 16 a 18. Olha só a imagem aqui, né? De uma sala, meninos. E ele diz assim, a sala de aula retratada aqui é mista ou separada? O que é mista? Misturado, né? Homens e mulheres. E separada é o que só é homem ou o que só é mulher. No caso aí, ela é separada, né? Aí diz aí, justifique. É uma sala só com meninos, porque era assim que era antigamente. Como era a convivência entre professores e alunos nas escolas antigamente? Nós vimos que era bastante complicado, né? As crianças praticamente não tinham vez. Era só o professor falar e ele ouvir. Hoje em dia nós já somos bem liberais, vocês são bastante participativos, né? Olha só como era. Era bastante formal. Ou seja, não tinha muito acessibilidade ao professor como nós temos hoje, né? Os alunos só falavam quando eram solicitados pelo professor. Às vezes, nem quando levantava a mão, não tinha direito de falar. Só se o professor chamasse, falasse e pedisse para você falar. Na época lá, né? Se não, você só tinha o direito mesmo de ficar calado, se não quisesse, né? Ficar no castigo. Escreva uma mudança que ocorreu nas salas de aula de antigamente para as salas atuais, referente à convivência entre os alunos. Ó, os alunos realizavam, isso aqui era o que era antigamente, realizavam atividades individualmente. Era cada um por si, não tinha esse negócio de formar grupo, não. E nesse negócio de pedir ajuda com o coleguinha e nem nada. Porque ao menor sinal de bagunça, de falta de respeito com o professor, era castigado. Eles não podiam socializá-las entre si. Eu acabei de dizer, compartilhar, né? Hoje podemos fazer em grupos e discuti-las. Às vezes a tia colocava vocês em grupos, né? E aí depois nós íamos fazer os questionamentos e o grupo ia discutir um determinado assunto. Mas antigamente não. E a convivência dos alunos com os professores? Como era essa convivência? Olha só. Antigamente, os alunos absorviam o que o professor ensinava, sem nenhum questionamento. Eles não tinham direito a falar nada. Era só ouvir mesmo. E hoje? Hoje eles fazem o quê? Reflexões a respeito dos conteúdos vivenciados. Prova disso, história e geografia, né? Que são coisas que nós vivenciamos. É o dia a dia. É o que sabemos. Então, a gente pode haver essa discussão, refletir. Se você observar nos livros, principalmente de História e Geografia, ele fala muito assim, o que você acha? A sua opinião. Não é assim? Às vezes vem dizendo. Aqui, várias vezes, a gente já botou aqui, resposta pessoal é o que é seu. Antigamente não tinha isso. Os materiais escolares também evoluíram com o passar do tempo. Veja a evolução, né, da lousa nas escolas. Aqui é a de ardósia, que nós já vimos. Ali, gente, era uma lousa de giz. Nem de acrílico não era, nem era pincel, era giz mesmo. O quadro era assim, ele chamava de quadro negro. Mas, na verdade, ele é verde, mas era chamado de quadro negro. Aí tinha um giz de várias cores, onde dava para escrever ali, depois apagava com apagador. E isso dava um pouquinho de trabalho, porque saía um pó, né? Cada alguém adoecer em relação a isso. Mas era o que tínhamos na época. E aí nós temos o quê?
o quadro acrílico, que é aquele que nós temos na nossa escola, que a gente escreve, depois pode apagar. E temos o quê? O quadro digital, ó. Que interessante, esse aqui é o mais moderno. Veja quanta evolução. Aí ele diz aqui, ó. A tecnologia modifica os materiais que já existem, aperfeiçoando-os. A utilização da lousa pelo professor ajuda na aprendizagem dos alunos, por ser, bora lá, por ser o quê? Um material coletivo que pode ser visto por todos durante a aula, será? Ou é um material individual que leva o aluno a aprender sozinho? É isso? Ou é um material antigo que separa os grupos de alunos na sala de aula? A primeira opção, né, gente? Isso aqui, esse aperfeiçoamento, é justamente para quê? Para a coletividade, não é para você sozinho, aprender sozinho. Muito pelo contrário, se você aprender sozinho, não ficava exposto, né? Na sala de aula, no local que todos pudessem ver e compartilhar e socializar também. Então, ó, você iria circular essa primeira aqui, tá bom? E como os tablets podem auxiliar na aprendizagem dos alunos em sala de aula? Como será que eles auxiliam? Ó, os alunos eles podem ler textos, acessar jogos educativos, ou seja, são monitorados, não é? Pegar o iPad e escolher o que quer. Assistir a vídeos e fazer pesquisas, e etc. Nós não tivemos a oportunidade de trabalhar com os iPads, né? Logo veio tudo e a gente cessou, enfim. Mas quem sabe no próximo ano, não é isso? Que a gente trabalhava muito essa questão dos jogos educativos nos iPads. Geralmente mandávamos também fazer leituras, fazer pesquisas, né? Enfim. E agora nós vamos para a geografia, tá bom? Página 165. Acabou a correção das páginas de história e agora nós estamos nas páginas de geografia. De acordo com o texto, quais são os cuidados que as crianças devem ter ao utilizar a internet? O que foi dito lá, gente? Olha só. Não passar suas informações para ninguém, gente. Na internet não é coisa de a gente estar falando o que não deve, não, tá bom? Nem suas características físicas, eu também tinha dito sobre isso, tinha falado sobre isso também com vocês. E estar sempre o quê? Supervisionado por um adulto, até porque vocês são crianças, nós não sabemos quem está do outro lado da telinha, então todo cuidado ainda é pouco. Perguntar a mamãe e papai se pode ver um site, se pode olhar, né? Porque às vezes não é apropriado para a sua idade, tá bom? E não é porque papai e mamãe é ruim, não. É porque o que tem lá ainda não serve para você estar olhando. Você tem esses cuidados ao navegar na internet? Vocês têm? Vocês prestam atenção nisso? Eu botei aqui pessoal, tá? Que outros cuidados você pode ter para navegar de forma segura na internet? Também é pessoal, tá bom? Nós falamos sobre isso também. Em sua opinião, olha aí, as crianças sabem os cuidados que elas devem ter ao utilizar a internet? Aqui eu botei pessoal, gente, mas eu acredito que vocês saibam sim. Essa questão dos cuidados com a internet, até porque nós trabalhamos bastante, eu tenho certeza que a mamãe e o papai também falam, para saber o que vocês estão fazendo. Que tal alertar outras crianças da escola sobre o uso da internet? Siga as etapas. E bom trabalho. Aqui é mais, gente, só um trabalho que nós até faríamos se nós estivéssemos aqui, né? Mas, enfim, aqui foi mais porque, como faz parte da correção, se você também tiver feito, tá? Não precisa se reunir com o colega, mas se você tiver feito, quiser também mandar para a tia no WhatsApp, pode mandar também, tá bom? E depois tem apresente os cartazes ao professor e em seguida espalhe pela escola. Mais uma vez, se tiverem feito ou quiserem fazer e mandar a foto para a tia, eu vou aceitar, viu? Vou olhar direitinho, tá bom? Só não vai ter como a gente fazer, espalhar, né, pela escola. Aí eu botei ele que é pessoal. Aí vamos lá, página 169. Observe a fotografia, leia a legenda e responda as questões. Olha essa fotografia, todo mundo aí aglomerado, né? Essa época que ninguém imaginava nada. E aí eles estão assistindo o quê? Um jogo de futebol. E vamos ver o que é que diz aí desse jogo. Na Alemanha,
Pessoas, aqui é a legenda. Pessoas assistem ao jogo entre a Alemanha e a Argentina, disputado durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014, há 6 anos atrás, né? Essa Copa se realizou aonde? No Brasil, e foi transmitida ao vivo para o mundo. Que meio de comunicação aparece na foto? A televisão. Onde aconteceu esse jogo? Aqui, no Brasil. Pena não fomos campeões, né? Mas é assim mesmo. Como foi possível assistir ao jogo na Alemanha no mesmo momento em que ele acontecia aqui no Brasil? Como é isso? Como isso é possível? O avanço o quê? Tecnológico possibilitou a transmissão de imagens e som em tempo real. Olha a tecnologia aí mais uma vez, gente. Você conhece programas de televisão ou de rádio que são transmitidas ao vivo? Liste no seu caderno os programas que você conhece. Aqui ele faz um questionamento, depois ele manda você listar os que você conhece. Quais são os cuidados que você tem para utilizar a internet de forma segura? Que cuidados são esses que você toma? Dentre vários do que a tia já falou, tá bom? Por isso que eu botei aí pessoal também. E aí nós vamos para a nossa correção da revisão mensal de História e Geografia. Todo mundo aí preparado? Leia. Televisão. Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças assistir televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados, né? Os bichos de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com os meus amigos e amigos. Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que a minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim são gostosos. Conclusão, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. Agora responda de acordo com o texto. Qual é o meio de comunicação a qual o texto se refere, gente? Está falando de quem ali? Da televisão. Aqui, conclusão, o autor chega ao final do texto. O que ele vê depois que ele fala de tudo aquilo ali? O que ele conclui? Que a televisão é o melhor passatempo que existe? Claro que não, muito pelo contrário, né? Para ele. É melhor ser criança que adulto? Que não precisaria ter esse A, mas tudo bem. É melhor ser criança que adulto? A vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. E os doces anunciados na televisão têm gosto de infância. A resposta correta seria essa aqui, né? Que a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. E a televisão é um meio de comunicação coletivo ou individual? Vimos ali anteriormente, lá no negócio da Copa, né? Que é transmitido, ó, para todo mundo em tempo real, ao mesmo tempo. Então, a televisão ela é um meio de comunicação o quê? Coletivo. E por quê? Porque ela transmite informações para várias pessoas ao mesmo tempo. Cite 2 meios de comunicação coletivo e 2 individuais. Eu falei de vários, né? A tia vai botar 2 aqui, mas não precisa necessariamente você ter colocado o mesmo, ou apagar o seu para colocar. Basta você saber o que é coletivo e o que é individual, tá bom? Coletivo, para muitos ao mesmo tempo. Individuais, o próprio nome já está dizendo, é uma coisa sua. Aí de coletivo eu trouxe televisão, trouxe rádio. Temos outros, tá bom? Individuais, temos o telefone e eu coloquei a carta. Tem um e-mail também, né? Enfim. Lê o texto a seguir. Escola para todas as crianças. Hoje, no Brasil, a partir dos 6 anos de idade, todas as crianças têm o direito a frequentar a escola. Para que esse direito seja cumprido, existem as escolas públicas, construídas e mantidas pelo governo. Qualquer pessoa pode estudar nelas,
sem pagar pelo ensino ou pelo material didático. Quando ele fala qualquer, gente, é rico, é pobre, tá bom? Não tem essa distinção, não. Isso nas escolas públicas. Existem também as escolas particulares, que é a nossa, no caso, né? Construídas e mantidas por um ou mais pessoas. Para estudar em uma escola particular, já é o contrário, né? É preciso o quê? Pagar mensalidade e comprar os materiais didáticos. De qual direito das crianças o texto trata? Marque com X a resposta correta. É a alimentação que ele está falando? É a saúde? Educação ou direito à proteção? Direito à educação. Ele fala das escolas, né? Qual é o período que a pessoa tem que começar, que tem esse direito de estar estudando em uma escola. De acordo com o texto, marque com um X na afirmativa correta. As escolas públicas e privadas são gratuitas? Daqui já vi que está errado, ó. Públicas e privadas são gratuitas? Não. Ou seja, não é necessário pagar mensalidade, nem comprar material didático. Se ele tivesse colocado só as públicas, ok, mas ele botou as privadas, e as privadas não, tá, gente? Tem que pagar, então não é a resposta correta aí. Nas escolas públicas, só podem estudar crianças cujas famílias não têm condição de pagar a mensalidade de material didático. O que foi que a tia disse? Que qualquer criança. Não é só as que não têm condição. Qualquer, até as que têm condição podem sim estudar, basta querer. Então, essa aqui também não está correta. As escolas públicas e particulares são construídas e mantidas pelo governo? Também não. As públicas sim, mas as particulares nós vimos que não, né? A partir dos 6 anos de idade, todas as crianças têm direito o direito de frequentar. Tem? Sim, então a resposta seria essa, ó. Tem o direito a frequentar a escola. Observe as fotos, leia as legendas e responda as questões a seguir. 2 salas de aula totalmente diferentes. A gente vê aqui que retrata o antigo e ali o atual. Então, tá aqui, ó, ano de 1914, lá 2010, bem mais moderno, né? Que pessoas estão sendo retratadas em cada uma das fotos? Bora lá. Os alunos. Não importa ali a idade, não está falando de se é homem, se é mulher, mas tem alunos ali, né? Além das pessoas. Ah, tia, eu botei pessoas, ok? Também ok, não tem problema nenhum. Além das pessoas, o que pode ser visto na sala de aula? Lá em 1914, além das pessoas que tem lá, o que mais a gente pode ver? Eu vi cadeira, eu vi mesa, eu vi janela. Você pode ter observado outras coisas, não tem problema. E de 2010? Cadeira, mesa, iPads. Ambas têm cadeira e mesa, só que ali, ó, janela, e esse aqui tem iPads. Né? Se você também achou mais coisas, pode colocar também, tá? Atualmente, quando os alunos têm dificuldades, a escola deve organizar o quê? Aulas de reforço ou recuperação. No meio do ano, geralmente, nós temos aula de reforço, né? Para alguns alunos, assim, que precisam. No final do ano é que nós temos a recuperação. E castigos físicos são o quê? Proibidos. As escolas têm algumas regras de convivência. Cite 2 atitudes que você considera importantes para a convivência na escola. A tia também trouxe aqui, gente. Eu botei pessoal, mas eu trouxe algumas, tá? E você pode também ter visto, ter escrito isso aqui, pode não, enfim. Na aula, quais são as atitudes? Ó, respeitar a professora e os colegas, prestar atenção nas aulas e levantar a mão quando quiser falar. São regrinhas básicas de boa convivência que nós sabemos, às vezes nós que não fazemos, né? E lá na hora do recreio, também coloquei pessoal, mas você também faz o quê? Pode ter colocado o que a tia colocou aqui. Eu trouxe sugestões, né? Olha só, saber brincar com os colegas, respeitar a vez de cada um nas brincadeiras, respeitar as regras também nas brincadeiras, não se impor, eu vou brincar e pronto, acabou, não bater também. Então, assim, tem várias regras. Aqui a tia trouxe só algumas, não necessariamente você possa ter escrito elas, tá? Tá acabando. Leia o texto abaixo.
Não atire o pau no gato. Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo. Não devemos maltratar os animais. Jamais. É uma cantiga popular. Agora responda. Em que brincadeira as crianças costumam cantar essa cantiga? Brincadeira de roda, né? A gente faz aquela rodinha e vai cantando e vai rodando, né? De acordo com a cantiga, o que a criança não deve fazer com o gato? Ela não deve o quê? Não atirar, não tirar. Olha, eu botei foi tirar, mas é atirar, tá, gente? Não atirar o pau no gato. Faltou só um azinho aqui que a tia engoliu. O meu ar de Aline, olha só. Mas é não atirar o pau no gato, tá bom? A brincadeira em que se canta essa música pode ser praticada por meninos e meninas. Isso é uma afirmação, tá, gente? Existe brincadeira só de meninos ou só de meninas? Explique. A tia trouxe aqui, gente, e eu quero explicar o porquê que eu escrevi dessa forma. Eu disse aqui que hoje em dia, meninos e meninas podem brincar do que quiserem. Não significa dizer que antigamente não podia. Até podia, mas era mais restrito. Os pais, às vezes, tinha aquele negócio assim, é carrinho, é menino. É boneca, é menina. E hoje não tem mais isso. Não tem. Para mim, isso é uma opinião minha, que você pode dizer diferente daqui também, tá, gente? Para mim, na minha opinião, não existe mais esse negócio de só brincadeira de menino ou só brincadeira de menina. Vai do gosto de cada um. Não é isso? Mas a tia colocou aqui. Tia, eu posso botar diferente? Eu posso dizer que eu acho que ainda tem? Ok. É uma opinião sua, tá? E aqui a tia só trouxe porque eu acredito que não tem mais isso. Com a modernidade que nós temos hoje, antigamente é que existia essa questão, né? Não, só de menino ou só de menino. Os meninos não podiam brincar com as meninas, você viu aqui que até nas aulas, nas salas de aula, eram separados. Imagine brincar, né? Mas hoje eu acredito que não tenha mais isso, mas também é você que diz, tá bom? Então, obrigado, bom estudo para vocês, boa prova, tá bom, meus amores? Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!